Você já se perguntou por que, em meio a tanta prosperidade material, nossa sociedade parece cada vez mais vazia de significado? Por que jovens brilhantes abandonam o caminho da responsabilidade para se perderem em ideologias que prometem utopias, mas entregam apenas ressentimento? O que aconteceu com a busca pela verdade em um mundo onde narrativas subjetivas substituíram fatos objetivos? Estamos à beira de um precipício existencial. Um abismo que não é físico, mas espiritual. E você, agora mesmo, está fazendo uma escolha crucial: continuar navegando pela superfície confortável das mentiras convenientes ou mergulhar nas profundezas turbulentas da verdade. Esta não é apenas mais uma análise social, é um chamado para despertar. Imagine o universo como uma eterna dança entre o caos e a ordem. O caos, imprevisível, ameaçador, mas repleto de possibilidades. A ordem, estruturada, segura, mas potencialmente tirânica quando levada ao extremo. Esta dualidade não é apenas uma abstração filosófica. É a realidade fundamental da existência humana. Nossos ancestrais compreendiam isso intuitivamente. As antigas mitologias, de culturas separadas, por oceanos e milênios, convergem para esta verdade primordial. A vida é uma navegação constante entre o conhecido e o desconhecido. O herói mítico é aquele que ousa adentrar o caos, extrair dele algo de valor e retornar para fortalecer a ordem. Hoje, porém, vivemos em uma era que perdeu contato com estas verdades ancestrais. Uma era que rejeita hierarquias naturais de competência como meras construções sociais opressivas. Uma era que confunde igualdade de oportunidades com igualdade de resultados. Uma era que, em nome da compaixão, infantiliza aqueles que pretende ajudar. O que observamos na sociedade contemporânea não é apenas uma crise política ou econômica, é uma crise de significado. Quando Friedrich Nietzsche proclamou "Deus está morto", não estava celebrando o ateísmo, mas alertando para as consequências catastróficas do colapso dos sistemas de valores transcendentais. Sem um horizonte de significado que transcenda o imediato, o material, o hedonista, o ser humano se torna presa fácil para ideologias totalitárias. O vácuo deixado pela ausência de narrativas significativas não permanece vazio por muito tempo. É rapidamente preenchido por doutrinas que oferecem explicações simplistas para problemas complexos, identificam bodes expiatórios convenientes e prometem paraísos terrestres. O marxismo, em suas múltiplas manifestações históricas, exemplifica este padrão com clareza assustadora. Ao reduzir a complexidade da existência humana a uma luta binária entre opressores e oprimidos, oferece não apenas uma explicação para o sofrimento, mas também uma justificativa moral para ações que, em qualquer outro contexto, seriam reconhecidas como monstruosas. O pós-modernismo e a subversão da verdade, fracasso catastrófico do comunismo no século XX, não eliminou esta tendência totalitária. Pelo contrário, ela se metamorfoseou em formas mais sutis e, portanto, mais perigosas. O pós-modernismo, surgido nas universidades francesas da década de 1960 e posteriormente exportado para os departamentos de humanidades norte-americanos, representa esta evolução. Ao declarar que todas as hierarquias são socialmente construídas, que a verdade objetiva é inacessível ou inexistente, que a realidade é meramente um produto de jogos de poder linguísticos, o pós-modernismo mina as próprias fundações do diálogo racional. Se não há verdade, apenas perspectivas. Se não há fatos, apenas interpretações. Se não há realidade, apenas construções sociais. Então o que resta é puro poder. Esta é a contradição fundamental do pós-modernismo.
enquanto proclama o fim das grandes narrativas, secretamente promove sua própria metanarrativa. Enquanto denuncia estruturas de poder, estabelece novas hierarquias baseadas em identidades coletivas. Enquanto celebra a diversidade, impõe uma conformidade ideológica sufocante. A política identitária contemporânea é filha direta deste casamento entre o marxismo e o pós-modernismo, substituindo a luta de classes pela competição entre grupos identitários, mantém a estrutura binária opressor-oprimido, mas a multiplica em inúmeras dimensões: gênero, raça, orientação sexual, religião. O resultado é uma sociedade cada vez mais fragmentada, onde o diálogo genuíno se torna impossível, onde indivíduos são reduzidos a representantes de categorias coletivas, onde a experiência pessoal substitui o argumento racional, onde a vitimização se torna moeda de troca no mercado da atenção pública. Esta fragmentação não é acidental. É o resultado previsível de uma ideologia que rejeita a universalidade da experiência humana, que nega a possibilidade de valores compartilhados transcendendo diferenças superficiais, que abandona o ideal iluminista de um diálogo racional entre indivíduos livres e iguais perante a lei. Qual é, então, a alternativa a este cenário sombrio? A resposta não está em uma nova ideologia coletivista, mas no retorno à responsabilidade individual. Na compreensão de que a vida inevitavelmente envolve sofrimento e que nossa tarefa não é eliminar este sofrimento, projeto utópico fadado ao fracasso, mas encontrar significado que o justifique. Comece colocando sua própria casa em ordem antes de criticar o mundo. Esta simples máxima contém uma sabedoria profunda. Ao focar primeiro em nossas próprias falhas, em nossos próprios potenciais não realizados, desenvolvemos a humildade necessária para abordar problemas sociais mais amplos. A verdadeira transformação social começa com a transformação individual, não através de revoluções violentas que prometem paraísos terrestres, mas através do compromisso diário com a verdade, com a responsabilidade, com o desenvolvimento do caráter. Considere estas regras como antídotos para o veneno do niilismo contemporâneo. Mantenha-se ereto com os ombros para trás. A postura física afeta a bioquímica, que afeta a psicologia. Trate-se como alguém por quem você é responsável. Somos melhores em cuidar dos outros do que de nós mesmos. Faça amizade com pessoas que queiram o melhor para você. Ambientes tóxicos produzem personalidades tóxicas. Compare-se com quem você era ontem, não com quem outra pessoa é hoje. A única competição verdadeiramente relevante é contra seu eu anterior. Não permita que seus filhos façam coisas que façam você gostar menos deles. A disciplina apropriada é um ato de amor, não de opressão. Coloque sua casa em perfeita ordem antes de criticar o mundo. A competência local precede a influência global. Busque o que é significativo, não o que é expediente. O significado emerge da responsabilidade voluntariamente assumida. Diga a verdade, ou pelo menos não minta. A mentira corrompe a estrutura da realidade. Presuma que a pessoa com quem está conversando sabe algo que você não sabe. A humildade é o fundamento do verdadeiro diálogo. Seja preciso em seu discurso. A linguagem imprecisa reflete e perpetua pensamento impreciso. Não incomode crianças quando elas estão andando de skate. A superproteção impede o desenvolvimento da competência e da coragem. Acaricie um gato quando encontrar um na rua. Aprecie as pequenas belezas da vida cotidiana. Estas regras não são arbitrárias. Emergem da sabedoria acumulada ao longo de milênios de civilização humana, destilada nas narrativas mitológicas, religiosas e literárias que formam o substrato de nossa cultura.
O que está em jogo não é apenas o bem-estar individual, mas o futuro da civilização ocidental. Uma civilização imperfeita, certamente, mas que produziu níveis sem precedentes de prosperidade, liberdade e dignidade humana. Uma civilização fundada em princípios que transcendem as particularidades culturais, o valor do indivíduo, a busca da verdade, o Estado de Direito, a separação entre Igreja e Estado. Estes princípios não são óbvios nem inevitáveis. São conquistas frágeis, resultado de séculos de evolução cultural, frequentemente obtidas a um custo terrível, e podem ser perdidos com assustadora rapidez se não forem ativamente defendidos. A atual onda de relativismo moral, de niilismo existencial, de tribalismo identitário, representa uma ameaça existencial a estes fundamentos. Não através de invasões militares ou revoluções violentas, mas através da erosão gradual dos valores e instituições que sustentam uma sociedade livre. Então, qual é o seu papel nesta batalha épica? Não é necessariamente tornar-se um ativista político ou um revolucionário cultural. É, antes de tudo, assumir responsabilidade pela sua própria vida. Ordenar seu próprio caos interno antes de tentar reordenar o mundo. Isto não é fácil. Requer coragem para enfrentar suas próprias sombras, disciplina para desenvolver competências genuínas, humildade para reconhecer suas limitações. Requer a disposição para carregar o fardo mais pesado que você conseguir suportar, pois é precisamente sob este peso que você desenvolverá a força necessária para fazer a diferença. A alternativa é a deriva nihilista, a vida sem propósito, sem significado, sem direção. Uma vida de ressentimento contra aqueles que assumiram responsabilidades que você evitou. Uma vida de auto-engano, onde suas falhas são sempre culpa de forças externas, nunca de suas próprias escolhas. Em um mundo de narrativas concorrentes, de fatos alternativos, de manipulação midiática, como encontrar orientação? A resposta está na verdade, não como uma abstração filosófica, mas como uma prática diária. Dizer a verdade, ou pelo menos não mentir, especialmente para si mesmo. A mentira distorce sua percepção da realidade. Cada falsidade aceita, cada verdade inconveniente negada, obscurece um pouco mais sua visão. Eventualmente, você se torna incapaz de navegar efetivamente pelo mundo,